dar início agora à nossa segunda aula. A aula 2 é Serviço de Psicologia Ambulatorial em Hospital Geral, Psicologia Hospitalar versus Psicologia da Saúde. Vamos falar um pouquinho dos objetivos aqui da aula. A gente vai dar continuidade ao que a gente vinha discutindo sobre a diferença entre a psicologia hospitalar e a psicologia da saúde. Os objetivos, então, dessa aula: entender o papel do psicólogo diante do serviço ambulatorial, ressaltar a importância da equipe multidisciplinar no atendimento ambulatorial e diferenciar a psicologia da saúde da psicologia hospitalar. A gente vai estar começando essa aula com um videozinho que vai apresentar para a gente a entrevista com uma psicóloga que discute um pouquinho, mostra para a gente exemplos de como é a nossa atuação, a nossa intervenção dentro de uma unidade hospitalar. Vamos ao vídeo, então? Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista sobre psicologia hospitalar com a psicóloga Ludmila Viana. Ludmila, como o psicólogo interfere na dinâmica de equipes profissionais? Ele pode, no dia a dia ali da prática dele, então, estar junto com essa equipe, fazendo a visita, discutindo o caso, né? Como pode dar orientações e divulgar o conhecimento da psicologia a nível emocional sobre o paciente. Por exemplo, eu me lembro uma vez eu fiz um atendimento com uma equipe, e era no caso de pacientes com HIV, que o rapaz era bastante tatuado. Então, quando nós fomos discutir o caso, eu fiz observar, né, que não era só uma questão de tatuagem, mas que tipo de tatuagem que ele tinha, que no caso eram tatuagens bastante poderosas, de dragões, águias. Então foi um outro olhar do psicólogo que pôde contribuir para o médico, né? Então ele mesmo falou, eu vou passar a olhar de uma outra forma. Então nesse sentido que a gente contribui com a equipe, discutindo casos, participando no dia a dia mesmo. Há resistência da parte médica à atuação do psicólogo no hospital? Eu diria que essa resistência ela existe, mas em função do desconhecimento desse trabalho. Principalmente aqui em Mato Grosso do Sul é mais recente. Eu diria que nos últimos 5 anos é que é uma maior contratação do psicólogo para atuar em hospitais, através até de concursos públicos. E também na saúde pública em geral, em postos de saúde e ambulatório. Então, nesse sentido, pelo desconhecimento, pelo psicólogo ter trabalhado fechado em seu consultório durante muitos anos, é que há essa resistência em função da falta de conhecimento. Mas a partir do momento que há essa integração maior, que o psicólogo está ali para contribuir, essa resistência desaparece. Quais as principais dificuldades dentro do ambiente hospitalar? As principais dificuldades você tem da parte do paciente, ou da família, ou da própria equipe, né? Nós temos, às vezes, uma equipe, falando primeiro da equipe, uma equipe que trabalha muito tempo, muitas horas, né? Com aquela situação de muita tensão, de risco de vida e morte a todo momento, né? A família que muitas vezes tem que se separar desse paciente, porque mora em outras cidades, né? O paciente, como eu disse, que de repente fica sozinho, fica isolado, tem que ficar dependente, às vezes até para tomar um banho. Então são fatores que interferem no emocional dessas pessoas, seja familiar, paciente e equipe, que isso vai influir então no estado emocional dele e pedir a ação do psicólogo. Como é feita a intervenção psicológica em pacientes terminais? Com o paciente terminal, já muitas pesquisas apontam que ele tem formas diferentes de reagir ao adoecimento, né? Então, no início, quando ele recebe um diagnóstico que é fatal, vamos dizer assim, ou com pouca esperança, ele tende a uma negação. Em seguida, ele pode ficar revoltado. Posteriormente, ele tentar fazer uma barganha, ou seja, às vezes até tentar negociar até com Deus, por exemplo, fazer promessas que se ele se comportar de tal forma, ou se ele seguir o tratamento certinho, que ele se cure. Depois ele entra em depressão e, finalmente, ele entraria em aceitação. Isso são as fases normais que o paciente passa, o paciente terminal.
É lógico que essas fases elas vão nessa sequência, mas muitas vezes ele retorna a uma fase anterior, depois progride. Então nós temos que ter conhecimento, né, de que fase que esse paciente está enfrentando para a gente intervir de forma que ele realmente aceite a situação que ele está passando. No sentido, a gente trabalha muito com essa questão de vida e morte, né? Quer dizer, o paciente terminal tem que lidar com a questão da morte, a morte faz parte da vida. Então, na verdade, não é só quando a gente fica doente, a gente tem que aprender a encarar a morte, né, no nosso dia a dia. Então, nós detectando, né, que fase que esse paciente está, nós vamos ajudá-lo a enfrentar essa situação, a muitas vezes se reconciliar com familiares, né, a planejar o futuro dele, no sentido, quer dizer, o que ele tem ainda, o que tempo que resta de vida, porque muitas vezes a gente não sabe também, quer dizer, eu que estou ali atendendo posso morrer atropelada antes do que aquele paciente terminal. Então a gente trabalha muito isso com ele, de ter uma qualidade de vida e também uma qualidade de morte. Até que ponto a família do paciente interfere no trabalho e como o psicólogo deve lidar com ela? A família é muito importante nesse atendimento, tanto no sentido de ser um colaborador, como ser alguém que tem que ser esclarecida, né, de acompanhar o que está acontecendo. Só que dependendo do local que o paciente está no hospital, a família pode estar mais presente ou ausente, né? Então, com um adolescente, criança e o idoso, ele é, por lei, até obrigatório ter um acompanhante, geralmente um familiar. Nós atuamos com a família também dando orientação sobre o que está acontecendo com o paciente, esclarecendo qual o prognóstico, né, que é provável do quadro que ele apresenta, da doença. Orientamos muito sobre o pós-internação, quer dizer, quando ele estiver alta, como que deve continuar esse tratamento na casa ou a nível ambulatorial, a importância de estar retornando, né, às consultas. Então, fazemos um acompanhamento tão importante como é feito com o paciente. Ludmila, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Eu fico por aqui até uma próxima oportunidade. Bons estudos! Então, pessoal, a gente pôde acompanhar com esse vídeo um pouquinho de como funciona o nosso trabalho dentro de uma unidade hospitalar. Vocês viram que ela estava falando da atuação dela dentro de hospital, no Mato Grosso. Falou um pouquinho sobre como ocorre a intervenção, tanto com a família, quanto com o paciente, quanto com o profissional de saúde. Então, a gente tem que ter em mente isso. A nossa atuação, ela envolve não só o paciente, mas a família e a própria equipe de saúde. Outro tema interessante dessa entrevista é quando ela fala das barreiras, do preconceito, da pressão que às vezes o psicólogo sofre dentro desse processo. Eu concordo com ela quando ela diz que muito desse preconceito, dessa não aceitação tem a ver com a falta de conhecimento. Falta de conhecimento sobre como funciona a nossa atuação, sobre o nosso trabalho. Então, quem vai mostrar o quão importante é esse trabalho dentro das unidades somos nós psicólogos. Então, a preocupação que a gente tem que ter com a nossa formação, com a nossa capacitação, justamente para eliminar essas barreiras aí que a gente enfrenta dentro dessas unidades. Vamos continuar, então? Vamos continuar falando sobre a diferença entre psicologia da saúde e psicologia hospitalar. Comentamos já na aula 1 o surgimento da psicologia hospitalar, que isso se trata, na verdade, de uma nomenclatura que existe somente no Brasil. Então, a gente não tem psicologia hospitalar. Esse nome, os psicólogos lá dentro das unidades hospitalares utilizam a nomenclatura de psicologia da saúde. Então, a gente vai agora ver que, apesar de alguns lugares usar como sinônimo, não são sinônimos. A gente tem aí a psicologia hospitalar, na verdade, dentro da psicologia da saúde, e a gente vai entender um pouquinho nessa aula de hoje essas diferenças. Castro e Bornô retratam que a psicologia hospitalar é uma nomenclatura apenas utilizada no Brasil, pois nas suas experiências com o doutorado no exterior, em nenhum dos outros países visitados, perceberam psicólogo nos hospitais fazendo uso desta atuação com o nome hospitalar. Apesar de, em muitos hospitais, os nomes psicologia hospitalar e psicologia da saúde serem interpretados como únicos, isso não é uma verdade. Então, a gente não vai comparar, então, a gente vai agora ter que
compreender essa diferença e passar a utilizar a nomenclatura correta de acordo com o tipo de trabalho que é realizado por esse profissional. Psicologia da saúde tem um sentido mais amplo de abordar o ser humano nas suas mais diferentes necessidades que estão relacionadas ao corpo e à mente. Utiliza-se das intervenções primária, secundária e terciária. Vamos falar agora sobre cada uma delas, mas guardem essa informação. Uma das principais diferenças entre a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar é em termos de intervenção, já que a psicologia da saúde engloba os 3 níveis de atenção: atenção primária, secundária e terciária. Vamos entender agora um pouquinho sobre cada uma delas. Intervenção primária. Aplica-se uma série de medidas e de instrumentos que evitem a incidência da doença. Os objetivos são a promoção à saúde e a atenção específica ao problema. Podemos citar como exemplo aí vacinas contra a febre amarela no Brasil. A atenção primária está relacionada, então, com qualquer programa, qualquer projeto que vise a prevenção, a promoção da saúde. A gente não tem aí uma doença instalada. A gente vai participar de políticas, de programas que visem, então, a promoção da saúde, evitando, então, a incidência das doenças. A intervenção secundária. Na intervenção secundária, cria uma série de medidas no estágio inicial, ou seja, a gente já tem uma doença aí, para evitar a proliferação dessa doença. Por exemplo, em épocas chuvosas, os agentes da saúde visitam as casas para saberem onde encontram-se os focos do mosquito da dengue. Na verdade, na intervenção secundária, a gente já tem um problema instalado. O que a gente vai fazer é evitar a proliferação, a piora dessa doença. Então, a gente vai criar medidas que visem aí conter o estágio inicial. A gente vai encontrar essa doença no estágio inicial, então a gente vai pensar em medidas que previnam aí a piora, né, nessa doença. A gente citou o exemplo do mosquito da dengue, então, na época de chuva, a gente já sabe, a mosquito da dengue está aí, a dengue está aí. O que o governo faz? Procura visitar as casas para não aumentar, para não virar uma epidemia. Então, já está no seu estágio inicial, a gente vai tentar impedir a proliferação disso. A intervenção terciária. A doença já está instalada. A gente vai fazer o quê? Criar uma série de medidas para o tratamento e a recuperação daqueles que a adquiriu. Então, na terciária, a doença já está ali. A gente, na verdade, vai pensar agora em formas de tratamento. Por exemplo, alguém que adquiriu o vírus HIV. As prefeituras distribuem os medicamentos sem nenhum custo para que os infectados tenham uma vida mais prolongada e com qualidade. Então, a gente tem na intervenção terciária uma doença que já está instalada. Então, o que é preciso ser feito? Medidas para conter isso, para conter essa doença. Então, no caso do exemplo, são as medicações que vão ser distribuídas para que esse paciente viva com qualidade de vida, né? Para que diminua aí, o risco ou o aumento, né, da doença. Continuando aí, psicologia da saúde, eu trouxe aí para vocês 2 definições. Psicologia da saúde, primeiro, tem como objetivo compreender como os fatores biológicos, comportamentais e sociais influenciam tanto na saúde quanto na doença. Então, essa é uma definição da APA, trazendo para a gente a ideia, então, que a psicologia da saúde é aquela que vai compreender como todos os fatores que estão vinculados ao processo de saúde e doença fazem interferência aí sobre esse sujeito. Então, aspectos biológicos, comportamentais, culturais, sociais, etc. Uma outra definição: disciplina ou campo de especialização da psicologia que aplica seus princípios, técnicas e conhecimentos científicos para avaliar, diagnosticar, tratar, modificar e prevenir os problemas físicos, mentais ou qualquer outro relevante para os processos de saúde e doença. Então, a gente está falando aí que o psicólogo da saúde, olha quanta coisa cabe ao psicólogo da saúde. Ele vai avaliar, diagnosticar, tratar, modificar, prevenir qualquer problema que seja relevante, então, para esses processos de saúde e doença.
Conclui-se, então, para o entendimento da psicologia da saúde, em 3 áreas. Vamos lembrar que a gente comentou sobre elas na aula passada. Primeiro, área clínica. Saber receber um paciente, avaliar os sintomas, comparar os sintomas com o histórico de vida e propor a intervenção mais adequada. Então, a primeira área aí de atuação dentro da psicologia da saúde, a área clínica. Como é que esse profissional vai receber esse paciente, vai avaliar, diagnosticar, fazer o encaminhamento mais adequado, a melhor conduta para esse paciente. Segunda área, pesquisa. Saber produzir conhecimento e investigar mais sobre os assuntos da saúde. Estamos falando de pesquisa, então. Todo psicólogo pode ser pesquisador e na psicologia da saúde uma das áreas é a pesquisa, em que a gente vai buscar promover conhecimento, vai buscar alcançar conhecimento, não só produzir conhecimento, mas obter mais conhecimento para promover uma atuação mais adequada nessa área. Terceira área agora, programação. Saber avaliar o caso e prever de que maneira ele poderá evoluir, de forma que medidas preventivas sejam aplicadas. Então, o trabalho de programação, o que a gente vai estar fazendo? Entendendo esse processo todo e pensando em que medidas a gente pode construir, que programas a gente pode construir para prevenir, para promover saúde. Então, essas são 3 áreas importantes para a gente entender melhor a atuação do psicólogo, da psicologia da saúde. Vamos falar agora sobre a psicologia hospitalar, para fazer essa diferença aí com a psicologia da saúde. O psicólogo especialista em psicologia hospitalar tem sua função centrada nos âmbitos secundário e terciário de atenção à saúde. Então, como falamos há pouco, qual é a principal diferença entre ambas as psicologias da saúde hospitalar? Os níveis de atenção. A psicologia da saúde, então, cabe a ela a intervenção primária, secundária e terciária. Ao psicólogo hospitalar, a gente fica com quando a doença já está instalada, ou seja, intervenções secundárias e terciárias. Secundária, a gente já tem o estágio inicial, a gente vai pensar em medidas que não permitam a proliferação dessa doença. Terciária, a doença já está instalada, o que a gente vai pensar em medidas para intervenção imediata, direta, para tratar essa doença. Então, o psicólogo em psicologia hospitalar, ele vai estar centrado nesses âmbitos secundários e terciários de atenção à saúde, atuando em instituições de saúde e realizando atividades como atendimento psicoterapêutico, grupos psicoterapêuticos, grupos de psicoprofilaxia, atendimentos em ambulatório e unidade de terapia intensiva, pronto atendimento, enfermarias em geral, psicomotricidade no contexto hospitalar, avaliação diagnóstica, psicodiagnóstico, consultoria e interconsultoria. Vou só chamar a atenção para vocês porque na aula passada nós falamos, cuidado, o psicólogo hospitalar ele não faz atendimento psicoterapêutico, ele não faz atendimento psicoterapêutico como ocorre na clínica. Ele não vai ter aquele espaço de consultório para sentar e receber e aguardar o paciente. Na verdade, muitas vezes ele vai ao paciente. Ele nem sempre vai ter 1 hora, 50 minutos de sessão para fazer intervenção com aquele paciente e muito menos o tempo de um atendimento clínico. Então, quando a gente fala de grupos de psicoterapia, atendimento psicoterapêutico, a gente está fazendo referência ao ambiente hospitalar. Que medidas precisam ser adotadas, que intervenções eu preciso enquanto profissional para auxiliar esse paciente no tempo que ele estiver ali. Eu não sei de antemão qual é o tempo de internação desse paciente, se ele está passando só por uma emergência, o que está acontecendo. Se aquele familiar está acompanhando um paciente, uma criança, então a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar ali. Então a nossa intervenção, ela vai ser baseada no que esse sujeito, paciente, familiar, equipe precisa para dar conta daquela situação que está sendo vivenciada. Então lembrem-se, quando a gente ouvir falar em psicoterapia dentro do ambiente hospitalar, não confundam com a psicoterapia clínica. Justamente a gente começa a psicologia hospitalar voltada para uma psicologia clínica, mas não, aqui a gente já está falando de uma psicologia hospitalar com material teórico, com especialização, então com uma atuação baseada então já nesse material que a gente tem. Não mais podemos confundir com a psicologia clínica.
O indivíduo, quando chega a um hospital, encontra-se com a doença instalada. Não tem mais como prevenir, pois o problema já é existente. Portanto, entende-se que a psicologia hospitalar utiliza-se da intervenção secundária e terciária, diferentemente da psicologia da saúde, em que a gente acrescenta a primária. Foi isso que eu comentei com vocês. O nome já traduz para a gente a nossa intervenção. Psicologia hospitalar, eu já atuo dentro de uma instituição hospitalar. Essa já é uma grande diferença, né? Então, a minha atuação só pode ser quando a doença já está instalada. O paciente busca o hospital, ele está internado, ele vai fazer uma cirurgia quando ele tem alguma coisa. Por isso, a nossa intervenção é secundária e terciária. A psicologia da saúde ela é mais ampla, ela engloba a gente, porque ela inclui também os processos de promoção da saúde. Estar internado envolve uma demanda de rotina, de hotelaria, de relação direta com toda a equipe daquele espaço, então não se pode pensar em um trabalho individualizado. Os outros componentes da equipe de saúde, juntamente com o psicólogo, devem construir um diálogo único, visando a alta recuperação daquele que se encontra nos leitos do hospital, num trabalho multidisciplinar. Vamos começar falando, então, do trabalho multidisciplinar. Então, a gente está dizendo que o paciente internado ele vai ter uma demanda que requer o trabalho de mais de um profissional. E esses profissionais têm que dialogar. Eles têm que ter um diálogo coerente para o benefício desse paciente. A gente daqui a pouco vai fazer a diferença entre multi, inter e transdisciplinar para entender quando esse diálogo ocorre. Multidisciplinar, só para a gente já entender o que a gente acabou de colocar aqui, vários profissionais vão atender esse paciente de forma independente. Então, o paciente vai precisar de uma intervenção médica, o médico vai lá e atende. Ele precisou do psicólogo, o psicólogo vai lá e atende. Na verdade, ele vai estar tendo todo o aparato dos diferentes profissionais que ele precisa desse cuidado. E aí, ele precisa conhecer a rotina. A gente sabe que o paciente, quando chega no hospital, ele tem que dar conta de como é o processo de internação, a gente comentou isso. Como é que é a estadia, a gente falou hotelaria, né? Quais são os procedimentos, como é que ele chama a equipe de enfermagem, como é que é o contato, a alimentação. Então, são vários profissionais que vão estar em contato direto com esse paciente. E cabe a nós, psicólogos, não só o contato direto com esse paciente, mas com todos que estão envolvidos nesse processo. Então, a gente vai estar atuando junto com toda a equipe e vamos lembrar do vídeo, quando ela fala o quanto que a família é importante nesse processo de intervenção, né? O quanto que ela pode colaborar com a recuperação desse paciente. Então, vamos guardar essa informação. A psicologia hospitalar, o foco de trabalho, o objetivo é a melhoria, o trabalho integrado junto ao paciente, mas para isso ela trabalha com o paciente, com a família e com a própria equipe de saúde. Pode-se dizer, portanto, que o objetivo do psicólogo hospitalar é melhorar a assistência integral do paciente que se encontra hospitalizado, com o controle dos sintomas que causam mal-estar. A assistência integral envolve o quê? Olhar o paciente como um todo. Então, vamos lembrar da visão holística, integral, singular desse paciente. Então, ele precisa de uma assistência que englobe o seu todo. Ele precisa ter uma visão holística. Isso envolve o atendimento por vários profissionais. Cada um vai estabelecer, vai dar para o paciente aquilo que ele possui dentro da sua especificidade para um melhor atendimento, para uma melhor recuperação desse paciente. De acordo com Rodrigues, ele vai sintetizar para a gente aí 6 tarefas básicas do psicólogo que trabalha em um hospital. Então, gente, guardem essas informações para a prova. Marquem isso aí. Os alunos erram muito, isso é uma dica minha que eu estou dando para a prova. Quais são as 6 tarefas básicas do psicólogo hospitalar? A primeira delas é a função de coordenação. O que é a função de coordenação? É relativa às atividades com os funcionários do hospital. Então, é o trabalho que a gente exerce junto aos demais funcionários dentro desse hospital. Segunda função, ajuda à adaptação, em que o psicólogo intervém na qualidade do processo de adaptação e recuperação do paciente internado. Então,
Então, comentamos e vamos falar porque essa é uma das nossas principais funções dentro do hospital, auxiliar o paciente. Então, nesse caso aqui, dentro dessa função que a gente está colocando, é a função de adaptação. A gente vai auxiliar o paciente a se adaptar a esse contexto. Nem sempre essa adaptação é fácil. Muitas vezes o paciente rejeita a doença, rejeita a internação, rejeita o tratamento. Então, a aceitação desse ambiente, a adaptação a esse contexto, vai favorecer a adesão ao processo. Então, por isso a nossa função aí de auxiliar o paciente na adaptação ao contexto hospitalar. Terceira função, interconsulta. Atua como consultor, ajudando outros profissionais a lidarem com o paciente. Essa é uma outra atuação muito importante nossa. Já comentamos em momentos anteriores a diferença entre os diferentes o perfil dos diferentes pacientes. O paciente ele chega no ambiente hospitalar muito fragilizado. Então, nem sempre é fácil para o profissional de saúde dar conta de lidar, né, de forma adequada com esses diferentes tipos de pacientes. Então, a gente vai ajudar esse profissional de saúde, vai atuar como um consultor, auxiliando ele a compreender, a entender um pouquinho o perfil desse paciente. No vídeo, a psicóloga traz um exemplo, traz um olhar diferenciado, auxilia o médico, né, a ter essa visão diferenciada sobre aquele paciente a partir, né, do que ele traz, a partir do que a gente pode observar daquele paciente. Então, a gente vai coletar as informações que são necessárias para ajudar esse profissional a ter um olhar diferenciado, a aprender a lidar com aquela situação que muitas vezes pode ser nova, conflituosa, e dificultada por esse ambiente, né? É um ambiente estressante para esse profissional. Então, a gente pode atuar como consultor para esse profissional, auxiliando, então, ele na condução, na conduta com relação aos pacientes e também aos familiares. Muitas vezes o paciente não é o problema, mas é a família, né? Que acaba despejando lá no médico todas as suas ansiedades, as suas angústias. Então, a gente também pode ajudar como consultor desse médico sobre como conduzir isso, sobre como lidar com as diferentes formas com as quais as pessoas vão reagir ao processo de adoecimento, de internação. Quarta função, função de enlace. Intervenção através do delineamento e execução de programas junto com outros profissionais para modificar ou instalar comportamentos adequados dos pacientes. Aí a nossa intervenção, a gente vai se juntar com os outros profissionais para pensar em programas, em condutas que a gente pode adotar para melhorar o comportamento do paciente nesse ambiente, para gerar uma melhor adaptação, uma melhor rotina para esse paciente. Pode ser questões relacionadas à visita, à disposição, às vezes, dos móveis, do quarto, enfim. A gente vai trabalhar pensando no que é melhor para aquele paciente, né? Então, o que a gente pode trabalhar em conjunto para promover uma melhoria dos comportamentos dos pacientes diante do seu quadro, dentro do contexto. Isso vai ajudar também na outra função nossa, que é a adaptação a esse contexto. Quinta função é a função assistencial direta. É quando a gente vai estar atuando diretamente com o nosso paciente. Aí já é a nossa intervenção quando o paciente precisa de algum apoio emocional, quando ele precisa de uma escuta, quando nos é solicitada uma avaliação desse profissional, uma avaliação neuropsicológica, por exemplo. Não é sempre, a gente vai falar nas próximas aulas sobre como funciona a avaliação psicológica dentro das unidades hospitalares. É claro que a gente não vai sair aplicando teste o tempo inteiro como a gente faz no consultório, mas como que a gente faz essa avaliação? Então, essa atuação direta ela envolve avaliação quando solicitado pelo médico ou quando alguma entidade, algum órgão solicita porque está com aquele paciente ali, enfim. A gente vai atuar diretamente com o paciente quando ele precisa de um acompanhamento psicológico, quando ele está passando por alguma dificuldade de aceitação da doença, quando é um paciente terminal, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, como a gente pode fazer essa intervenção para melhorar essa qualidade de vida e de morte, que são temas importantes que a gente trabalha na psicologia. Então, quinta função, atuação direta junto ao nosso paciente, de acordo com as suas necessidades, as necessidades de cada caso. Sexta função, gestão de recursos humanos.
para aprimorar os serviços dos profissionais dentro da organização. Então, temos uma atuação também aí, pensando nos recursos humanos, como é que a gente atua aí na organização dos recursos humanos dentro dessa organização, como é que a gente vai auxiliar aí. Então, o psicólogo hospitalar também atuando junto a esses recursos aí, na organização desses recursos humanos dentro dessa unidade. Então, falamos aí das nossas 6 tarefas básicas do psicólogo. Guardem essa informação, estudem, aprofundem e qualquer dúvida, entra no fórum e converse com seu tutor e com seus colegas. Percebe-se assim que, apesar de dizerem que a psicologia hospitalar é a área mais restrita da psicologia da saúde, ainda assim, seu campo de atuação e responsabilidades são muito amplos. Então, a gente vê a psicologia hospitalar dentro da psicologia da saúde. Isso não significa dizer que ela é restrita, né? Que a sua intervenção é restrita. Apesar dela ser uma área pequena comparada à psicologia da saúde, ela tem uma atuação bastante ampla, que é o que a gente está vendo aqui com essa aula. Eu trouxe para vocês uma tabela de um artigo. Quem quiser depois ter o artigo, entra no Cielo com esses autores, vocês vão poder ver o artigo aí na íntegra. É uma tabela que vai diferenciar a psicologia hospitalar e a psicologia da saúde. Então, é como se fosse um resuminho do que a gente acabou de discutir. Então, a psicologia hospitalar, a gente vai ter aí, ó, Brasil. É algo que ocorre só no Brasil. Então, a gente tem como característica a atenção secundária e terciária, comparando com a psicologia da saúde, que tem atenção primária, secundária e terciária. A atuação em hospitais, dentro da psicologia hospitalar. Já o psicólogo na saúde, ele atua em centros de saúde, também em hospitais, em ONGs, etc. Qualquer unidade de saúde, a gente pode encontrar um psicólogo da saúde. Já na psicologia hospitalar, ele vai ter uma atuação nas unidades hospitalares. Na psicologia hospitalar, a gente tem prática profissional no hospital, não exige especialização obrigatória. Comentei com vocês sobre a nossa formação. Então, a própria graduação, ela já pode contribuir, ela já nos dá aparato para a nossa atuação dentro dos hospitais. Ou seja, aqui no Brasil não se exige que a gente seja especialista em psicologia hospitalar para a atuação no hospital. Então, a gente já sai, a nossa instituição, a Estácio, ela já traz um currículo generalista, então a gente se forma psicólogo com uma atuação ampla, então a gente pode entrar numa unidade hospitalar. É óbvio que cabe ao profissional perceber a necessidade de capacitação para um trabalho mais eficaz, mas obrigatoriedade a gente ainda não tem no Brasil. Já a psicologia da saúde, ela exige a especialização obrigatória em alguns países, não em todos, mas alguns países exigem que o psicólogo da saúde, para atuar nessa área, tenha especialização. Prática interdisciplinar em alguns hospitais. Então, em alguns hospitais, que bom, a gente tem aí intervenções interdisciplinares. Na psicologia da saúde, a prática interdisciplinar também ocorre em alguns hospitais e em outras instituições. Então, a gente está falando aí de uma semelhança entre ambos. Na psicologia hospitalar, é um trabalho interdisciplinar que vai ocorrer só no ambiente hospitalar. Na psicologia da saúde, em qualquer instituição de saúde. Na psicologia hospitalar, tanto na psicologia hospitalar quanto na psicologia da saúde, a gente tem como semelhança aí as distintas teorias psicológicas utilizadas. Lembram da aula 1, que eu falei que não existe uma prática única a ser seguida? Isso serve tanto para a psicologia da saúde como para a psicologia hospitalar. Eu não preciso ter uma formação única em psicanálise, ou eu preciso obrigatoriamente ser gestalt, terapeuta, existencial, humanista, para atuação dentro da unidade hospitalar ou da psicologia da saúde como um todo. Ambas trabalham com essa ideia. Eu preciso do profissional, eu preciso do objetivo do trabalho e não da abordagem em si. Então, eu, enquanto profissional, escolho a minha abordagem e eu tenho que ter uma preocupação, a abordagem, na verdade, é me dar qual é o olhar. Qual é o olhar que eu vou direcionar e como vai ser, então, a minha prática e a minha intervenção dentro desse ambiente. Vamos falar agora sobre o ambulatório, sobre como funciona o trabalho do psicólogo no serviço ambulatorial e como ocorre a equipe, seja ela multi, inter ou transdisciplinar. O ambulatório é o espaço dentro do hospital que atende às mais diferentes queixas que ali são instaladas, tais como crise renal, problemas de pele, enxaqueca, dor no estômago, entre outros. Por muito tempo,
os hospitais públicos e particulares não contratavam médicos das mais diferentes especialidades para atenderem no ambulatório. Apenas um médico, geralmente clínico geral, desempenhava o papel de todos os outros médicos. É interessante, a gente está falando aqui, por que eu estou falando de que era um médico só para atender todas as especialidades? Para a gente entender o que aconteceu também com a psicologia. Então, eu tinha um único médico clínico que atendia qualquer demanda. E aí, ao longo do tempo, isso já não estava mais dando conta. Então, houve a necessidade da contratação de médicos especialistas. Assim aconteceu também com a psicologia. E está acontecendo, na verdade, né? Já que é tão recente, é isso que está acontecendo. Primeiro se contratavam psicólogos para essa atuação e ele dava conta de tudo. Hoje, o que a gente já discutiu desde o início da aula? Não dá para a gente ser especialista em todas as áreas. Existem processos psicológicos específicos para cada especificidade médica. Então, assim como vários médicos foram contratados de acordo com a sua especialidade, assim também está acontecendo e vai continuar acontecendo com a psicologia. Então, com o passar do tempo, as queixas dos ambulatórios foram aumentando. Consequentemente, a demanda também. E para atender essas solicitações, foi preciso especificar mais o atendimento, como eu comentei. Precisamos, então, de mais especialidades médicas. Então, com esse propósito, é que os hospitais começaram a oferecer concursos e vagas para as especialidades médicas. Então, eu não contrato mais só clínico, eu vou contratar o especialista, eu vou contratar o nefrologista, o reumatologista, o ortopedista. Se isso tem funcionado ou não em alguns espaços, isso cai em outro tipo de reflexão. E a nossa aqui é saber o objetivo dessas contratações mais específicas e o trabalho da equipe multidisciplinar. Então, não vamos discutir se funciona esse atendimento ou não, tá? Contratar médicos especialistas ainda não foi suficiente para atender as demandas das queixas dos pacientes. Ora, eu tenho um médico clínico, tenho que dar conta de todas as especificidades, ou seja, toda a procura por esse ambiente. Isso não dá conta. Para resolver esse problema, o que os hospitais fazem? Contratam as especialidades médicas, mas isso não continua funcionando. Ou seja, funciona, mas não atende todas as queixas do paciente. Faltava ainda alguma coisa. Então, tinha alguma coisa ali naquele discurso, naquela demanda do paciente, que ultrapassava a especialidade médica. Muitos chegavam com dores aparentes, mas sem um diagnóstico. Outros apresentavam problemas psiquiátricos. Outros apresentavam uma queixa psíquica. Então, viu-se a necessidade de implantar o psicólogo nos plantões dos ambulatórios. Eles seriam responsáveis por fazer as avaliações psicológicas. Inicialmente, então, a gente fazia avaliação psicológica e encaminhava esses pacientes aos serviços adequados, tais como psicodiagnóstico, clínica psiquiátrica, psicoterapia, etc. Ou seja, aquela demanda, aquelas queixas, não estava mais sendo suficiente o atendimento só do médico dentro da sua especialidade. Existia alguma coisa que ia além. Esse além cabia, então, ao psicólogo avaliar. Então, ele fazia avaliação, dava o diagnóstico com relação aos aspectos emocionais, psicológicos, e auxiliava, então, no encaminhamento desse paciente. Esse paciente precisa de um psicodiagnóstico, ele precisa ir para o serviço de psiquiatria, ele precisa ser encaminhado para uma psicoterapia. Qual é a demanda? O que esse paciente precisa? Então, a gente foi inserido no hospital, já que as queixas ultrapassavam aspectos somente biológicos e físicos. A interação na saúde pode ser, aí a gente vai estar falando, como eu comentei, do trabalho multi, inter e transdisciplinar. Qual é a diferença, né, entre esses três tipos de interação que ocorrem com os diversos profissionais de saúde? Então, a gente tem a intervenção multidisciplinar quando existem vários profissionais atendendo o mesmo paciente de maneira independente. Então, vamos lá, multidisciplinar. Eu tenho um paciente que sofreu algum trauma, alguma lesão e precisa de um ortopedista. Além do ortopedista, ele precisa do fisioterapeuta. Então, esse é um atendimento multidisciplinar. Mais de um profissional vai atender esse paciente. Só que eles vão atender de forma independente. Eles não vão necessariamente se comunicar com relação ao atendimento prestado a esse paciente. O médico vai dar um encaminhamento, o paciente vai até o fisioterapeuta vai prestar esse atendimento e é isso. Esse é o atendimento multiprofissional. Vários profissionais multidisciplinar. Várias disciplinas, vários conhecimentos diferentes vão dar cabo aí a esse paciente, a necessidade desse paciente. Interdisciplinar.
quando alguns especialistas discutem entre si a situação de um paciente sobre aspectos comuns a mais de uma especialidade. Então, a gente já tem aí uma troca entre os profissionais, então, interdisciplinar. Há uma troca entre as diferentes disciplinas. Então, os diferentes profissionais já conversam, já trocam experiências que vão contribuir para esse paciente. Essas duas comparações a gente faz até com a psicologia clínica, né? Multidisciplinar, quando o meu paciente é atendido por mim e pelo médico psiquiatra. Eu nem converso com ele, cada um faz a sua parte. Interdisciplinar, quando eu tenho contato, a gente se liga, a gente conversa, a gente discute o que cada uma das nossas áreas pode contribuir, o que a nossa discussão, a nossa troca pode melhorar a assistência a esse paciente. Então, obviamente, comparando as duas, já é um trabalho muito mais rico para esse paciente, porque eu troco, eu discuto, né? Cada um vai discutir de acordo com a sua especificidade qual é a melhor intervenção para aquele paciente. E por último, a transdisciplinaridade, que é o nosso sonho de consumo, digamos assim, né? Quando as ações são definidas e planejadas em conjunto. Então, a gente já tem aí os profissionais sentando, discutindo qual é a melhor ação para aquele paciente. Obviamente, esse seria o ideal, o tipo ideal de intervenção. E aí vai depender de cada caso. Em muitos casos isso ocorre, a gente tem reuniões, enfim, por exemplo, no Instituto do Câncer, os médicos fazem reuniões junto com outros profissionais, pensando em qual a intervenção mais adequada para aquele paciente. Esse é um exemplo de trabalho transdisciplinar. As atuações, elas não são separadas e a gente não só troca conhecimento, a gente junto discute e pensa qual é o melhor para ele, o que a gente vai fazer em conjunto para esse paciente. E aí cada um vai dar a contribuição de acordo, obviamente, com a sua disciplina, com o seu conhecimento teórico. Pensando nas três, eu diria que a transdisciplinar é a mais ideal, a mais adequada, mas nem é sempre a mais viável. Se a gente falar no sistema público, se a gente conseguir a interdisciplinaridade, já está excelente. Por isso que os três tipos de intervenção são importantes dentro de uma unidade hospitalar. O profissional não pode atender sozinho, dar conta sozinho daquele paciente. Então, multi, inter e trans são importantes dentro desse ambiente hospitalar, mas cuidado, não confundam. Esse é um tema que gera bastante confusão aí entre os alunos. Não confundam esses termos e entendam a importância de cada um, entendendo a importância dele de acordo com a necessidade, a possibilidade dentro de cada unidade hospitalar. De acordo, então, com o que foi relatado até agora sobre o atendimento em ambulatório no Hospital Geral e por meio do entendimento das conceituações sobre trans, inter e multidisciplinar, percebe-se que a proposta da inserção do psicólogo nos ambulatórios teve o enfoque neste último tipo de trabalho, multidisciplinar, onde notou-se a necessidade de ter mais profissionais atendendo ao mesmo caso e não necessariamente o compartilhamento das ideias entre eles. Foi o que a gente conversou. Então, o que eles estavam precisando é de que mais gente desse conta de suprir aquilo que aquela especialidade não estava dando conta. Não havia ainda ali, eles não percebiam a preocupação e a necessidade. Isso vai surgindo aí com a própria prática, a própria experiência. A interdisciplinaridade também é muito comum entre os hospitais, pois um paciente que foi acidentado e atendido por um ortopedista e que precisa de fisioterapia no leito, precisa de um trabalho que seja em comum acordo entre ambas as profissões. Como eu falei, ter um trabalho multi, inter ou trans vai depender da situação do hospital e de cada caso. Estamos usando um exemplo aí que seria interessante que esse trabalho fosse interdisciplinar, que esses profissionais pudessem trocar para que esse paciente fosse beneficiado. Bom, também existem casos, aqueles casos que para que o profissional tenha certeza sobre o melhor trabalho a ser realizado, é preciso debate com os seus colegas. Daí surge, então, a transdisciplinaridade. Como, por exemplo, um caso de autismo. É necessária psicoterapia neste primeiro momento ou é necessária terapia ocupacional apenas? Isso deve ser resolvido entre os profissionais que entendem do caso. Então, quando há dúvidas, quando diversas possibilidades existem para a intervenção daquele paciente e a gente não sabe bem qual é a melhor intervenção inicial, a gente pode sentar, discutir com os profissionais e cada um vai apontar aí o que acredita ser o ideal para a gente chegar a um consenso e esse paciente ser beneficiado. Então, a gente trouxe aí
um exemplo aí dos 10 tipos de intervenção dentro da unidade hospitalar, multi, inter e trans. Apesar de se saber sobre a importância da equipe multidisciplinar no tratamento dos pacientes em hospital e ambulatório, muitos preconceitos ainda são debatidos. Muitos profissionais da saúde veem o psicólogo sem muita contribuição e sem muito valor, sendo ainda depositado todo e qualquer tipo de confiança ao tratamento nas mãos dos médicos. A gente começou e vai terminar a aula falando sobre isso. Essa é uma das principais barreiras que a gente precisa vencer dentro da psicologia hospitalar. E como fazer para vencer essa barreira? É o nosso trabalho. Então, é mostrar o conhecimento, é mostrar a nossa intervenção, a importância do nosso trabalho, é que vai fazer essa diferença. É que vai tirar um pouquinho esse preconceito de que só o médico cabe a doença. Obviamente, ele vai ter o seu papel importante, a gente não vai passar por cima de nenhuma outro profissional dentro da equipe de saúde, cada um vai ter a sua importância. A gente precisa vencer essa barreira mostrando para o paciente, para a família, para a própria equipe de saúde, qual é a importância, qual é a relevância, qual é a nossa função dentro desse ambiente. Quanto mais a gente conseguir fazer isso de forma competente e eficaz, menor vai ser o número de preconceito que a gente vai enfrentar dentro dessa área. E aí vamos aí tá fechando dizendo o seguinte: a discriminação hierárquica ocorre quando não se diferencia status de função, substituindo-se as especificidades de cada membro da equipe pelas relações de poder. A dinâmica de trabalho em equipe, fundamentada na diferença de cada especialista, depende da autonomia e do compartilhamento de responsabilidades. Olha que bacana isso aí, né? Então a gente não está ali para tomar espaço e buscar, na verdade, quem pode mais, quem sabe mais, quem é o melhor ali. A gente, na verdade, vai compartilhar responsabilidade para facilitar, auxiliar esse paciente. Em uma equipe bem-sucedida, o diálogo é aberto e cooperativo, favorecendo o rodízio natural de lideranças situacionais. Então, a gente está falando aí que o nosso trabalho, na verdade, vai ser contribuir com os demais profissionais, contribuir com a equipe para o atendimento que vai ser prestado para esse paciente. E aí, para a gente fechar a aula, eu botei algumas barreiras que nós psicólogos enfrentamos e que precisam ser vencidas. A gente vai citar alguma delas, não deixem de discutir isso com seu professor no fórum. Algumas dessas barreiras são a sua diferenciação com a psicologia da saúde, então essa é uma barreira importante que a gente precisa vencer. Uma delas é estudando, conhecendo, sabendo qual é a diferença real entre a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar, porque não adianta eu chegar nesse ambiente acreditando que é a mesma coisa, porque aí como que eu vou conseguir vencer a barreira de mostrar para todos, né, para o meio acadêmico, para os demais profissionais dessa diferença, se eu mesmo, enquanto profissional, não sei. Então vamos conhecer, vamos estudar, vamos tirar as dúvidas no fórum, junto com os colegas, para a gente sair vencendo essa dificuldade, para poder mostrar para os outros, né, qual é essa diferença. Seu papel no hospital como de grande importância, a gente volta a falar do preconceito, mostrar qual é a relevância, qual é a importância do nosso trabalho dentro dessa unidade hospitalar, e isso se completa com o último item aí de barreira, que é a nossa inserção dentro da equipe multidisciplinar. Então a gente tem a barreira a ser vencida, que é mostrar qual é a importância do nosso trabalho e também passar a fazer parte das equipes multidisciplinares. Isso vai acontecer a partir da nossa vivência, a partir da nossa experiência, a partir do momento em que a gente começa a mostrar a efetividade do nosso trabalho. O mais importante é debater sobre o assunto e oferecer ao mundo científico trabalhos que possam comprovar as diferenças proporcionadas na melhora do paciente quando este é atendido também pelo psicólogo. Então, a principal forma da gente vencer essas barreiras que a gente está discutindo, a gente falou só de 3, mas existem outras, a principal forma é estudando, é produzindo conhecimento, indo a congressos, produzindo artigos, conhecimentos que mostrem o quanto que o paciente pode melhorar, o quanto a própria equipe pode ter uma melhora de trabalho, de situação, de condição emocional, quando da presença do psicólogo, certo? Então a gente trabalha com o paciente, com a equipe de saúde e com os familiares. E assim a gente está encerrando a aula 2 e espero vocês na próxima aula.